Olá, tudo bem? Sou o professor Virgílio Meirelles, top, preparatório AB e concursos, compromisso com a sua aprovação. Estamos começando mais uma série de aulas gravadas e vamos conversar sobre direito civil, a parte geral, certo? E, para começar, temos que falar da evolução histórica do direito civil. Então, nessa aula, tá? Vai durar aí uns 10, 15 minutos, eu não sei ao certo, nós vamos ver a evolução histórica do direito e os conceitos gerais. Vamos lá. Etimologicamente, nós temos que pensar o que vem a palavra civil, o que se refere a essa palavra. Civil vem de cidadão, ou seja, aquilo que é feito pro cidadão. Isso vai ficar muito forte no decorrer da aula, você vai ver bem claro isso. Então, no direito civil, preponderam-se as normas jurídicas reguladoras das atividades particulares. Ou seja, a atividade entre eu e você e eu, você e os bens, é isso que trata, e não com o ente público, deixando muito bem claro. Ou seja, como eu disse, trata-se de direito de interesses individuais. Os interesses protegidos pelo direito civil são privados, certo? Porém, com alguns pontos de contato no direito público. O que seriam esses pontos de contato em direito público? Lá no direito de família, nós vamos encontrar normas de direito público, a questão da maioridade civil é bem definido na lei, em que momento começa, em que momento termina a menoridade. Então, nós temos que pensar nesse ponto. O termo correto é inderrogáveis por vontade das partes. Então, dando sequência, nessa parte, nessa transparência é muito velho, professor, nossa senhora, nesse slide, nós temos que pensar o seguinte, o nosso direito civil, o nosso direito como um todo, ele tem uma base muito forte na igreja, no cristianismo em si. Então, apesar de ter entrado em discussões agora no decorrer do tempo, sobre essa questão do Estado laico ou não, mas nós temos que pensar, nós temos que ter em mente que muito das nossas normas vem sim de questões religiosas do cristianismo, mas isso fica mais para frente. Então, dando a sequência, né, dessa evolução histórica do direito civil, é um ramo do direito que disciplina todas as relações jurídicas da pessoa, seja uma com as outras, física ou jurídica, envolvendo as relações familiares e obrigacionais e a relação com as coisas, propriedade e posse, a questão dos bens. Então, esse é o básico do direito civil. Mas qual é o conceito de direito civil? É um conjunto de normas e instituições que regula as relações entre as pessoas e os bens e entre estas e estas, certo? Então, esse é o conceito de direito civil. Direito civil trata das relações entre os indivíduos e entre os indivíduos e os bens ou as coisas. Essa charge aqui, eu uso ela mais ou menos para uma reflexão, certo? Temos que pensar. Isso tem a ver, muito com essa evolução que a gente espera do direito civil. Tá? Ou seja, o direito civil, o direito em si, ele surge da sociedade para a sociedade. Quem não lembra da teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale? Fato, valor e norma. Então, o fato ele existe, a sociedade dá valor àquele fato e cabe ao legislativo, por uma questão constitucional, atribuir a norma. E nessa aqui a gente vê muito claro, nessa transparência, a evolução da sociedade nos últimos anos. Então, o Código Civil de 16, ele possuía, né, o revogado, eu não gosto de usar o termo novo Código Civil, ou novo Código de Processo Civil. Apesar do atual Código Civil estar em vigor desde 2003, ainda tem muita gente que fala, o novo Código Civil. Não, é um Código Civil e acabou. Mas é importante nós voltarmos um pouco no tempo e entender de onde veio essa norma, essa evolução dessa norma. Então, o Código de 16, ele possuía uma parte geral que regulava as noções e relações jurídicas das pessoas e dos bens e dos fatos jurídicos. E, na sequência, ele tinha uma parte especial que tratava de direito de família, o direito das coisas, o direito obrigacional e o direito das sucessões. Tá? Ponto. Isso era o Código Civil.
Então ele tinha, como falamos, a questão da parte geral, que tratava das pessoas e do atos e dos fatos jurídicos, e a parte especial, que tratava do direito de família, direito das coisas, obrigações e direito das sucessões. Porém, o Código Civil, ele sempre foi não, equivocado eu falar isso, nós temos a Lei de Introdução, tá, às normas do direito brasileiro, a LINDB, que ela vem do Decreto-Lei 4657 de 42, e ela só teve uma mudança da nomenclatura dela. Teve uma mudança agora recente, mas não vem o caso dessa nossa aula de hoje, mas o que nós temos que analisar é o seguinte: ela mudou a nomenclatura dela para se adequar, porque ela é uma norma de tudo, né? Trata do conflito intertemporal do direito, nós vamos ter uma aula só para falar da lei de introdução, e trata questões do direito internacional privado. É importante chamar atenção nesse ponto que muitas questões relacionadas ao exame da ordem que é cobrado direito internacional privado, eu encontro resposta na lei de introdução. Então é muito importante ficarmos atentos a entender como funciona esse direito intertemporal e as relações com o direito internacional privado. O Código, aí é muito interessante esse ponto, que o Código Civil de 16, ele tratava muito mais do ter. Ele era um código totalmente patrimonialista. Isso a gente encontra lá nos filhos havidos fora do casamento, que não tinham direito à herança, não tinham direito a patrimônio. Enquanto você vê o Código Civil de 2002, e ele trata muito mais do ser. Isso nós temos que ver também até em que momento da história ele foi concebido, né? Na ideia, né, Clovis Bevilacqua, quando cria o esboço, né, do Código Civil de 16, ele é um patrimonialista. Enquanto nós vamos ver Miguel Reale, que dá esse pontapé inicial do Código de 2002, lá em 1969, Miguel Reale, o saudoso Miguel Reale, ele era um filósofo, além de jurista. Então ele procura muito mais cuidar do indivíduo e não do patrimônio. E outra coisa interessante, que o direito comercial ele era tratado em outro ordenamento, né, no Código Comercial, que não foi revogado em totum, tá? Ele foi revogado somente uma parte que foi incorporada ao direito empresarial. Como eu havia falado, em 1969 é criada uma comissão para rever o Código Civil sob a coordenação de Miguel Reale. Ele começa a lei começa a tramitar em 75, ou seja, tramita até 2001 e finalmente em 2002 ele é elevado e entra em vigor na vacatio legis um ano depois. Então vocês verem como que as discussões de direito civil elas são lentas. E é importante que a gente tenha que analisar essa questão da sociedade. Então, nos meus anos de docência, eu vejo muitos alunos revoltados com algumas questões de direito civil. Ah, professor, mas o código não viu isso quando ele entrou em vigor, em 2002 isso já era previsto. Não, mas nós temos que lembrar que o projeto vem desde 1969. Então, a Lei 10.406 de 2002, que estabeleceu o atual Código Civil, entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003 somente e possui 2.046 artigos, dividido basicamente em 3 partes. Parte geral, parte especial e um livro complementar. Nós vamos ver isso a seu tempo. Passando aqui, deu uma travada. Isso. Espera aí, vamos voltar aqui. Ih, gente, pulou tudo aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A parte geral, ela é subdividida em 3 livros, né? Das pessoas, que trata dos sujeitos das relações jurídicas, dos bens, tá? E dos fatos e negócios jurídicos, acontecimentos mediante os quais a relação jurídica nasce, vive e se extingue. Essa é a parte geral. Logo na frente nós temos a parte especial, que é dividida em 5 livros, que é o direito das obrigações, direito de empresa, direito das coisas, direito de família e sucessões, certo? Direito das obrigações, as normas que tratam das relações jurídicas entre devedor e credor, né? Não necessariamente de forma pecuniária, certo? Das obrigações.
o direito de empresa, contém as normas das relações jurídicas entre devedor e credor, e o direito das coisas, que elas são a propriedade, né, um elemento do ser humano, o direito de família, as normas que regulam casamento, as relações entre pais e filhos e o vínculo de parentesco, tá? E o direito das sucessões, que é o fim da vida. É interessante, eu gosto de fazer esse comentário com os meus alunos, se a gente olhar o índice do Código Civil de 2002, ele é mais ou menos a nossa vida, né? Ele começa com a personalidade, não é assim que a nossa vida é personalidade, adquirimos a personalidade, a capacidade plena, depois a gente passa a assumir obrigações, dessas obrigações aí tem o direito dos contratos, etc e tal. Depois, a relação entre essas obrigações e as coisas, né, propriedade e tal. Depois a gente vai celebrar o contrato dos contratos, que é o direito de família, né, o nosso contrato de casamento. E depois fizemos tudo isso, só nos resta uma coisa, né, morrer e deixar todo esse patrimônio no direito sucessório. Então, se a gente analisar, né, o direito civil ele é bem lógico dentro da nossa vida. Então, o direito das empresas, como eu estava dizendo, ele entra em vigor no Código Civil 2002, que deixa de existir a divisão clássica entre atividades mercantis e atividades civis, tá? Para efeito de registro, falência e concordata. Como já estamos indo para o fim dessa nossa aula, mas é importante nós pensarmos dos princípios básicos do Código Civil 2002, que é a sociabilidade, a eticidade e a operabilidade, certo? Sociabilidade reflete a prevalência de valores coletivos sobre os individuais, sem perda do valor fundamental da pessoa humana. Ou seja, cuido muito mais do coletivo, o meu interesse não pode se sobrepor ao interesse da coletividade. É isso que traz. Aí a gente tem muita questão da função social da propriedade. A eticidade, né, que funda-se no valor da pessoa humana como fonte de todos os demais valores. Equidade, boa-fé, justa causa, ou seja, a questão ética que eu tenho com essa sociedade. E a operabilidade, né, que leva em consideração o que o direito é feito para ser efetivado, ou seja, para ser executado. E isso a gente encontra muito mais nítido com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em que as decisões, as sentenças passam a ter muito mais efetividade. Mas isso fica para um outro curso que nós estamos também preparando para entregar para vocês sobre o Código de Processo Civil. Então, como eu vinha falando, a evolução histórica dos bens, das pessoas e fatos jurídicos, e a gente encerra a nossa aula de hoje dentro dessa parte da evolução histórica. Espero que tenham gostado e fiquem aí para a nossa próxima aula. Aquele abraço do professor Virgílio Meirelles, top! Preparatório OAB e concursos, compromisso com a sua aprovação. E nos siga nas redes sociais, @topreparatório. Aquele abraço, tchau, tchau.